voltamos a discutir o tema da alienação parental no nosso programa Direito em Foco. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito das sanções para aquele que aliena. A lei ela prevê algumas sanções para o alienador, né? Aquele que pode ser o genitor, um dos genitores, ou os avós, ou aquele parente mais remoto, mas que detém sobre aquele menor, sobre a criança ou adolescente a guarda, a vigilância, né? Esse alienador pode sofrer desde advertência, né? O juiz o chama, o adverte, multa pelo descumprimento, multa, e até a inversão da guarda, que é o caso mais extremo, né? Se for determinado que aquela guarda, aquele menor vai ficar sob a guarda de um dos genitores, quando chegar ao extremo, o juiz ele pode inverter, mas também pode aumentar. Aquele que não é o guardião, ele tem um direito de visita de repente no final de semana. Se ele está sofrendo alienação, o juiz percebe, ele pode aplicar uma sanção para o alienador de que aquele pai, aquele genitor, fique 3 finais de semana consecutivos no mês. Então, elastecendo, aumenta o tempo de visitação, né? Chegando ao final, com uma medida mais extrema, a inversão. A visitação intermediária também é interessante, né? Durante a semana, o que não detém a guarda da criança, pegar no colégio, levar para passear, ficar uma noite com a criança, Sim. uma tarde. A própria lei da guarda compartilhada, ela veio para normatizar isso, porque não tem mais. Antigamente se entendia que guarda compartilhada era metade do mês com o pai, metade do mês com a mãe. Hoje não. Guarda compartilhada... É até bom o senhor esclarecer, né, para o nosso telespectador o que é a guarda compartilhada, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Com certeza. A guarda compartilhada, ela vem para regulamentar qualquer acordo entre os cônjuges, o ex-cônjuges, né, entre os pais separados, que venha beneficiar o menor. Ou seja, eu posso pegar a criança na escola pela manhã e o outro pode deixar, e vice-versa. Eu posso, porventura, ficar 3 dias na semana com a criança e o pai ficar 2 dias na semana. Eu posso ficar 15 dias e ele 15. Eu posso fazer com que cada genitor fique com a criança 1 dia. Agora, tem que ver sempre o que é melhor para o menor, né? O que for melhor para a criança é o que vai ser aproveitado. Porque deve-se ter o cuidado, né, da criança não perder o referencial. Claro. Né? Isso claro. é importante, né? A criança, ela também tem o quartinho que ela gosta mais, né? Os brinquedos, o lugar para ela estudar, e cria-se hábitos, né? Rotina para a criança siga. Agora você imagina, a criança, ela já tem esse hábito, né, de se sentir, por muitas vezes, mais abraçada, mais completa com um dos pais, porque é questão de afinidade mesmo, não é questão de amor, nem dedicação. Questão de afinidade. Você imagina se essa criança já tem essa tendência com o pai ou com a mãe, e esse pai ou essa mãe começa a alienar essa criança. Ela já tem a facilidade, já tem uma afinidade maior, e aí vai ser muito fácil de interferir na formação psicológica dessa criança e fazer com que ela venha a sofrer traumas na vida jovem, na sua vida adulta. E o que nós percebemos hoje é que a criança, não importa a classe a que ela pertença. Sim. A criança, tanto carente, quanto a criança que tem um nível social elevado e bem elevado, ela também é vítima, a criança, o adolescente, e hoje com muita facilidade, porque é muito fácil você dar aquilo que a criança gosta, né? A tecnologia está aí para provar isso, né? E ela vai ficando, né, mais flexível e mais próxima daquele que está oferecendo aquilo que ela gostaria de ter para ela. Que né? é quando nós chegamos ao cúmulo do desenvolvimento da síndrome da alienação parental. A criança começa a inventar, ela começa a criar juntamente com o alienador as inverdades. Ela chega, nós temos casos que a criança chega a dizer que o genitor ou a genitora, ela agrediu fisicamente, coisa que não é verdade, ela se mutila, ela se machuca para dizer, para concordar, para corroborar com aquele que o alienador está fazendo. Ou seja, o psicológico dela está devastado, né? Então ela desenvolveu uma síndrome, uma patologia, e ela começa a criar, ou seja,
ela inventa inverdades sobre aquele que quer se alienar. E a cabecinha da criança, né, não tem campo melhor, mais fértil. A recuperação desse menor é... Para a criança criar situações que não ocorreram. Né? Claro, é por isso que um profissional que é de extrema importância, tanto para verificar quando acontece, como para o tratamento, é o psicólogo. O psicólogo é de suma importância na detecção da alienação parental. E as assistentes sociais também, né? Não, é a no porta judiciário, de entrada. né? É a porta de entrada. Elas são de extrema importância para ajudar na solução desses conflitos. A assistência social, tanto no judiciário, quanto as assistências sociais que trabalham nos centros de referências do município, é a porta de entrada, né? Nós temos os CRAs, os CREAs, eles percebendo, ela comunica, qualquer pessoa que perceber essa alienação, ela tem o dever, eu diria até, de comunicar ao Conselho Tutelar, de comunicar aos órgãos do Judiciário, ao Ministério Público. Então, o assistente social, ele tem como identificar e tomar as providências também para dar início à solução desse conflito, desse problema, que não é um conflito ainda, é só um problema. É um problema e um problema pesado, né? Pesado. Voltando um pouquinho ao que nós tínhamos conversado anteriormente, em relação à possibilidade né, de trazermos a prática da mediação nessa situação entre os genitores, entre os familiares que estão passando por esse problema da alienação parental. O senhor acha que há essa possibilidade? Olha, a possibilidade de mediação, ela sempre vai poder ocorrer de acordo com o que prevê a legislação, que é sempre uma audiência de conciliação, né, antes, né? Só que a lei da alienação propriamente dita teve um artigo que foi vetado pelo presidente no momento da promulgação. Por quê? Ele vetou os motivos e a razão foram de caráter pessoal lá, porque ele quis, enfim. Mas trouxe um prejuízo muito grande, porque era possível, a lei previu que era possível ser mediado esse conflito antes de chegar ao judiciário. Né? Por ser um procedimento autônomo, uma ação autônoma, ela não está... não é possível que se faça essa mediação fora do judiciário, né? Mas a lei ela previa isso, né? Que era possível, seria possível. E era muito interessante isso, que antes da formação do conflito dentro do judiciário, as partes chegassem a um consenso, fosse verificado com um psicólogo, podia ser particular. Muito mais célere, mais econômico. Só que foi vetado esse artigo na lei, né? E hoje a possibilidade é a possibilidade que nós temos, que sempre há uma audiência de conciliação antes da instrução do processo. E essa vai ser possível sempre. Né? Porque só o fato, né? O senhor que é militante de direito de família, como eu fui muitos anos, sim, só o fato de ingressar com a ação no judiciário já cria, né, um abismo entre o casal. Claro, aquele que entrou, aquele que ajuizou a ação, parece que ele não quer só para o outro, a outra parte. Aos olhos da outra parte, ele não quer só resolver aquele problema, ele quer atingir a outra parte. Resolver todos os problemas que eles não conseguiram resolver exatamente. Durante o relacionamento e que jogar para cima da criança. Deu causa à separação e agora ele está chamando o judiciário para resolver uma questão do menor, que é a questão da guarda, questão de direito de visita, e a pessoa que não concorda com isso começa a praticar essa, que eu chamo que é um ato, né? É um ato imoral, né? Vamos dizer assim, é um ato que interfere na vida da sociedade como um todo, que é a alienação parental. Com certeza. O senhor falou tudo. Quando se trata de criança e adolescente, né, toda prática que vai ferir o direito da criança ou do adolescente é uma prática imoral. É uma prática que tem que ser banida, tem que ser repudiada, tem que ser sancionada pelo judiciário. Por isso que nós precisamos tanto da atuação mais veemente, né, do Poder Judiciário nessa situação. Claro. Então, eu acho assim, que uma vez identificado o problema, você tem que buscar todos os meios para guarnecer o direito do menor, né? O direito a uma formação intelectual correta, o direito a um desenvolvimento completo. Eu acho que, agora, os meios que você vai utilizar, seja a porta de entrada ao Conselho Tutelar, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, seja através de uma denúncia, a ação autônoma, incidental, enfim, tem que ser resguardado o direito do menor.
sempre em mente que o beneficiário, aí nesse caso o beneficiário da ação seria o menor, mas que a proteção dada pela legislação, ela foi dada pensando no menor, na criança ou no adolescente que sofre também a prática. Não só naquele genitor que está sendo alienado, claro, eu entendo, a legislação prevê, foi feita com esses parâmetros, mas nós temos que ter em mente a proteção do intelecto desse menor, dessa criança. E hoje nós entendemos também, doutor, que a escola é um grande instrumento que pode ajudar muito também, né? Com certeza. Para detectar a criança que está sofrendo a alienação, o parente próximo, o pai ou a mãe, não é? Como o senhor vê o envolvimento da escola nisso? Como que a escola poderia ajudar nesse sentido? Se a escola cumprir o papel que ela tem que é proposto para ela o papel de interferir na sociedade, na formação dessa criança, não só a formação intelectual, mas a formação humanística, uma formação completa, se a escola ela cumprir esse papel, ela vai conseguir identificar. Se ela tiver profissionais capacitados dentro do seu corpo pedagógico, né, do seu corpo docente, capacitados, um assistente social, um psicólogo, que faça o acompanhamento cotidiano, constante dessa criança e desse adolescente, com certeza ela vai identificar. Então, nós temos que unir forças. E a escola também é um elo que é muito importante para a identificação desse problema, né? E nós estamos chegando, né, no nosso final e eu gostaria que o senhor fizesse umas considerações em relação ao assunto que nós conversamos. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, dizer que foi muito importante. A gente sempre tem que ter em mente a proteção do direito da criança, do adolescente. Então, primeiramente agradecer e dizer que a sociedade ela tem que buscar os meios de proteger a sua criança, o adolescente, desse mal que está assolando a sociedade, que é a alienação parental. Obrigado por você ter vindo discutir conosco esse assunto que é tão importante para toda a sociedade. E nós agradecemos você por ter estado aí, ter acompanhado o nosso programa. Estaremos toda semana aqui debatendo um assunto diferente de interesse da sociedade na área do direito.